Olá, esse é o Cliente em Pauta. É o nosso produto em que nós trazemos um conteúdo em vídeo, em formato de vídeo release, ou seja, feito em formato de entrevista, sempre trazendo nós aqui da Senso Consultoria de Comunicação, algum porta-voz dos nossos clientes em assessoria de imprensa. A condução é minha, Moura Leite Neto, jornalista e diretor da Senso, e o nosso convidado é o Ciro Martinhago, ele que é médico geneticista, consultor científico do Laboratório Igenomics Brasil, do grupo Vitrolife. Doutor Ciro, muito obrigado por estar conosco, e eu abro esse Cliente em Pauta perguntando já sobre a nossa pauta central aqui, que é agora a entrada no mês de fevereiro, que é o mês de conscientização sobre doenças raras. Gostaria que você explicasse para nós qual é a diferença entre doenças genéticas e cromossômicas, quais são as mais comuns e como elas, doutor Ciro, como elas podem ser prevenidas. Mais uma vez, muito obrigado. Moura, muito obrigado pelo convite. Para mim é um imenso prazer poder conversar um pouquinho aí sobre a minha trajetória, aí, já mais de 20 anos trabalhando com doenças raras, né? Excelente pergunta. Primeira coisa que eu acho que o paciente, né, o médico, precisa entender sobre as doenças genéticas é a diferença entre uma doença genética e uma doença hereditária, né? Não necessariamente uma doença genética hereditária. Então, em cima do que você perguntou, né, sobre a diferença entre doença cromossômica e doenças aí monogênicas ou herdadas, as cromossômicas normalmente não são herdadas. 95% delas são fatalidades, né? Lembrando, então, que as cromossômicas, né, lembrando lá da época da escola, né, temos 46 cromossomos, a diferença é apenas nos sexuais, né? Então, temos 22 idênticos, sendo mulher ou homem, e o homem apresenta os sexuais diferentes. Ele tem um cromossomo X e um Y, e a mulher tem 2 cromossomos X. Como você perguntou qual que é a doença mais frequente, a síndrome de Down, com certeza, fatalmente, a cada 800 bebês que nascem, a cada segundo, um deles nasce com síndrome de Down. Então, qualquer casal, independente da idade, está sob o risco de uma doença cromossômica em si. Agora, para uma mulher de 44 anos, esse risco aumenta aí mais de 8 vezes, quer dizer, o risco dela é 1 a cada 33 nascimentos. Então, uma mulher com 44 anos, a cada 33 mulheres, as quais têm seus bebês, um nasce com síndrome de Down. Entram aí também, Moura, a síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, que são alterações dos cromossomos sexuais, são aí muito frequentes, mais ou menos uma frequência de 1 para 1.000, 1 para 800 nascimentos, cada uma delas. E aí tem a síndrome de Edwards, né, que é uma síndrome da trissomia do 18, uma frequência aí 1 para 4.000, 1 para 5.000, e finalmente aí a síndrome de Patot, que é 1 para 8.000, 1 para 9.000. Então, é super importante para aquele casal, né, que vai se submeter a uma fertilização in vitro, ou aquele casal que vai engravidar e tem algum histórico na família, consultar aí um médico geneticista, fazer um aconselhamento genético, para ver, para realizar um cariótipo, né, porque eu falei de 5% das doenças cromossômicas são herdadas, através de um simples cariótipo, que até os planos dos convênios cobrem, né, é possível dizer se ele tem um risco maior que a população geral. E hoje nós temos testes, Moura, os quais a gente consegue fazer nesse casal, o qual compara o DNA do marido com o da esposa, para ver se eles têm essas doenças recessivas e estão sobre o risco de ter alguma dessas doenças, né? As doenças monogênicas também se caracterizam, se você pegar a população adulta, ela ultrapassa 11% da população, ou seja, são aquelas doenças que o desenvolvimento é mais tardio e não o nascimento, né? Então, não são negligenciáveis e acredita-se que no mundo todo aí, 5% da população mundial é portador de uma doença rara, sendo que mais de 70% são doenças hereditárias. Então, doutor Ciro, você trouxe esse contexto do quanto que juntas essas doenças raras, elas não são tão raras assim, né? Temos um número elevado de pacientes. Falou de cariótipo, né? Trouxe essa questão do aconselhamento, mas, no geral, quais são os testes genéticos e que informações eles agregam para pacientes e familiares? Claro, aquele casal o qual tem um histórico familiar, né, que tem uma doença, teve já
infelizmente, um bebezinho que nasceu com problema, etc., esse deve procurar direto o médico geneticista para se fazer uma investigação mais direcionada, né? Mas, em geral, o obstetra, o ginecologista, o pessoal que trabalha com reprodução humana, está apto a solicitar 2 testes aí para doença cromossômica e para doença monogênica ou a doença herdável. Para a doença cromossômica, é o cariótipo, esse que vê aí os nossos cromossomos, né, os 46 cromossomos. Esse é um teste hoje, como eu falei, os planos de saúde costumam cobrir. O segundo deles é um teste que a gente chama aí de rastreamento de doença recessiva ou teste de compatibilidade genética, que hoje consegue rastrear aí mais de 2.000 genes relacionados às doenças, como eu falei, recessivas e também, super importante, Moura, nas mulheres, as doenças ligadas ao sexo, né? Que a mulher, sendo portadora, ela não desenvolve a doença, que, como eu falei no início, ela tem 2 cromossomos X. Então, o X que tem probleminha, o outro acaba funcionando por esse. Já nós, homens, recebemos apenas um X. Se a gente receber esse X, eu vou ter a doença com certeza. Caracteriza-se aí a doença de X frágil, né, que é a maior doença, é a doença com o maior número herdado de deficiência mental, quer dizer, 1 a cada 4.000 meninos fatalmente nasce com deficiência mental por conta dessa doença. Síndrome de Down é a doença mais frequente de deficiência mental, mas ela não é herdada, como eu falei anteriormente, né? Lembra-se aí também, em relação aos cromossomos sexuais, a hemofilia A, B, todas, né? A mulher é portadora, mas transmite com 50% aí para os meninos em si, que é uma doença já conhecida desde de antigamente. O mais importante nessa história, Moura, é que não precisa ter medo de fazer esses testes, né? Eles não vão trazer nenhuma informação negativa para a vida desse casal. Ah, Ciro, eu não quero saber sobre uma doença que eu vou desenvolver. Não, esses testes não têm esse objetivo. Esses testes têm o objetivo de rastrear o casal, né, para que ver se juntos eles têm o risco de vir a ter o bebê com probleminha. Agora, Ciro, e se tiver? É um grande problema, concorda? Perfeito. Hoje a tecnologia, né, a medicina moderna, através de fertilização in vitro, nós sabemos que dá para selecionar embriões aí saudáveis, né, perante uma doença herdada ou perante uma doença cromossômica. Então, veja, o melhor caminho sempre é a prevenção, né, do que eventualmente vir a ter aí um bebezinho com problema, não levando em consideração a parte financeira disso, obviamente que é muito maior, e sim levando em consideração também, claro, a parte emotiva, né, toda essa parte social de ter um filho aí com um probleminha, uma deficiência mental, física, etc. E qual é a principal mensagem que que você gostaria de trazer para nós, assim, relacionado às doenças raras, que nós devemos, como comunicadores, e esse público-alvo que está aqui assistindo, né, jornalistas que vêm a fazer pautas, que devemos disseminar sobre doenças raras agora em fevereiro e nos outros meses também, né, não só no mês de conscientização? Eu acho que o principal ponto em cima disso, Mauro, é lembrar que as doenças raras, em 98% delas, não tem tratamento. Ou seja, você teve aquele bebê com problema, você não tem como tratá-lo, tem como remediar de algumas formas, etc. Por volta aí de 12 doenças ou um pouquinho mais são tratáveis hoje, inclusive uma delas é a miotrofia espinhal, que é o tratamento mais caro da indústria farmacêutica. Então, como se já não bastasse, né, não ter tratamento, as que têm tratamento são extremamente caros os tratamentos, etc. Então, a mensagem é prevenir é o melhor negócio nessa história toda, né? E para aqueles que vão engravidar naturalmente, ou eventualmente não tenham a condição de fazer esses testes, que hoje, sinceramente, como eu falei, muitos deles o plano cobre, não esquecer do teste do pezinho, né? O teste do pezinho visa exatamente isso. Hoje, um teste do pezinho pega mais de 50 doenças aí, e algumas delas, Moura, são doenças aí as quais tem tratamento, como a deficiência de biotina, você dá de biotinidase. Você dá a biotina para a criança, ela não desenvolve problemas, poderiam ser graves, problemas mentais, né, de pele, etc. Então, assim, a mensagem é essa. Doenças raras não tem tratamento, o tratamento é muito caro, e no caso de já ter tido um bebê, não esquecer do teste do pezinho, eventualmente gastar ali um pouquinho a mais e fazer o teste ampliado, porque a gente sabe que no Brasil o teste do pezinho é obrigatório, mas são apenas 3 doenças, né, 3, 4 doenças aí, e o teste do pezinho privado aí, lembrando que muitos planos cobrem também, é super importante.
Muito obrigado, doutor Ciro. Portanto, este foi mais um episódio aqui do Cliente em Pauta. Você que está acompanhando, que deseja fazer uma reportagem sobre esse tema, né? Estamos entrando agora em fevereiro, que é o mês de conscientização sobre doenças raras. Os porta-vozes da Igenomics estão disponíveis para entrevistas. Os nossos contatos aqui da Censo, né, assessoria de imprensa da Igenomics, estão na descrição do vídeo. Estamos aqui aguardando o seu contato para intermediar essas conversas. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.